Oi, pessoal! Vamos dar início ao módulo 7, tá? Capítulo 19, matrizes. Gente, vocês vão ver que é um conteúdo bem diferente ao que estávamos antes. Conteúdo assim mais tranquilo. É um conteúdo que não tem tanto raciocínio como principalmente aquele finalzinho da trigonometria, tá bom? Então, o que é uma matriz? Ó, tá aqui a página na apostila nova, é módulo 7, como eu falei, capítulo 19. Gente, matrizes são tabelas. E toda tabela vocês sabem que tem linhas e colunas. Então, é uma tabela com elementos dispostos em linhas e colunas. Por exemplo, o boletim de vocês é uma matriz. A apostila de vocês também está mostrando o estoque de calçados numa loja. Também é uma matriz, tá? Mas aqui, ó, eu quero enfatizar, ó, que eu tenho duas matrizes aqui, uma matriz A e uma matriz B. Toda matriz eu represento seus elementos entre parênteses ou entre colchetes. E na horizontal estão as linhas e na vertical as colunas. Aqui, ó, as colunas na vertical. Ok? Então, aqui eu tenho duas linhas e duas colunas. Aqui eu tenho duas linhas e três colunas. Certo, pessoal? Linhas, então, na horizontal e colunas na vertical. Olha só. Então, isso vai caracterizar a ordem de uma matriz. Toda matriz tem a ordem que eu represento M por N. Como assim? Olha só, vamos por a ordem dessa primeira matriz. Se é M por N, e a gente falou que ela tem duas linhas e duas colunas, eu posso dizer que ela é de ordem 2 por 2. Isso aqui significando que o M é 2 e que o N é 2. Então, tem duas linhas e duas colunas. Aqui, qual seria a ordem da matriz B? O M também é 2, ó, uma linha, duas linhas, porém o N é 3, porque eu tenho uma coluna, duas colunas, três colunas, ok? Aqui, quando é de ordem 2 por 2, eu posso simplesmente falar que ela é de ordem 2. Quando ela for de ordem 3 por 3, eu posso falar que é de ordem 3. E o elemento? Cada elemento pode ser representado dessa maneira aqui, A e J. O I, pessoal, representa a linha e o J representa a coluna. Tudo em matrizes é primeiro linha, depois coluna. Até aqui, ó, M é o número de linhas, N de colunas. O I representa a linha, o J coluna. Linha e coluna. Então, aqui nessa matriz A, ó, se eu fosse colocar os elementos Azinhos assim, olha como é que eu representaria o I e o J. Esse elemento está na primeira linha e primeira coluna. O do lado está na primeira linha, porém segunda coluna. Esse aqui está na segunda linha, primeira coluna. Esse está na segunda linha, segunda coluna. Estão percebendo? O I e o J. Por exemplo, aqui, A22 é linha 2, coluna 2. Como é a posição do elemento menos 4? E para fechar aqui, ó, e a matriz B. Eu tenho 6 elementos B e vamos posicionar o I e o J também. Ó, linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 3. Linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3. Então, assim eu represento cada um dos elementos da matriz B. Então, sempre o I primeiro, depois o J. Não posso inverter a ordem, ok? Pessoal, eu quero dar um exemplo, ó, vocês têm o exercício resolvido na página 8, tá? Aliás, na apostila de vocês tem vários exemplos. Eu vou fazer alguns, olhem lá. Mostra várias ordens. Ó. Aqui é de ordem 3 por 4. O que significa? 3 linhas e 4 colunas. Dá uma olhada. Ó. 1, 2, 3 linhas e 4 colunas. 1, 2, 3, 4 colunas.
E aí eu já posicionei o I e o J, ó. Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, ó. Linha 2, coluna 3, ó. Linha 3, coluna 2, linha 3, coluna 4 e assim por diante. Eu quero descobrir o valor desses 12 elementos. De que maneira? Diz nessa questão, cada questão vai ter uma lei diferente. Aqui a lei é I mais J. Pode ser 2i menos 5j, pode ser i mais j ao quadrado, pode ser i mais j dividido por 2. Gente, cada questão vai mudar. Aqui eu só vou fazer i mais j. Então, olha quem é o A11. 1 mais 1, 2. Aqui, 1 mais 2, 3. Quem é o A13? 1 mais 3, 4. O A14, 1 mais 4, 5. Entenderam? Esse exemplo é um bem simples, ó. 2 mais 1, 3, 2 mais 2, 4, 2 mais 3, 5, 2 mais 4, 6, aqui 3 mais 1, 4, 5, 6. Pessoal, ó, descobri quem é a minha matriz, 3 por 4, que obedece essa lei. E assim vocês têm que fazer nas demais. Pessoal, agora a gente vai ver tipos de matrizes, aí na página 9. Aqui eu pus 4 tipos de matrizes, ó, matriz linha. Gente, aqui as coisas são bem óbvias até, ó. Matriz linha é a matriz que tem uma linha. Então, olha que ordem é essa matriz B. Ela tem uma linha e 3 colunas, ó. 1 por 1, 2, 3 colunas. 1 por 3. Então, matriz linha é a matriz que tem uma linha. Então, matriz coluna vai ser a matriz que tem uma coluna. Qual a ordem dessa matriz? Lembra que sempre o número de linhas primeiro. Então, 3 por 1. Olha aqui, ó. Uma coluna. Ela tem 1, 2, 3 linhas e uma coluna. Matriz coluna. Matriz retangular. Gente, a matriz retangular lembra um retângulo. E, na verdade, o M é diferente do N. Lembra? A ordem é M por N. Então, aqui que ordem eu tenho? 3 linhas e 2 colunas. Podem ver que o M é diferente de N. Ah, prof, aqui também é uma matriz retangular? Também. E aqui? Também. Mas aqui, além de ser retangular nessas duas, essa primeira ainda é linha e essa é coluna. Ok? E matriz quadrada, gente, é muito sugestiva aqui a ideia, né? Matriz quadrada, o M será igual ao N. Olha aqui no caso, eu tenho ordem 3 por 3, ou ordem 3 só, como eu falei antes para vocês, né? E quando é matriz quadrada, a gente tem algumas características. Essa diagonal chama-se diagonal principal. E nela, o I é igual ao J. Lembra que aqui é A11, A22, A33. E ela ainda tem outra diagonal, que é essa aqui. Diagonal secundária, que a característica é que I mais J é igual a N mais 1. Por exemplo, esse elemento é o A13, né? Ele é o A13. Vamos conferir essa regra. I mais J, ó. 1 mais 3, 4. O N é a ordem dela, ó, o N não é 3, 4 não é igual a 3 mais 1, 4 igual a 4. Ou olha esse elemento aqui, ó, que é o A22. Deixa eu escrever aqui, o A22, ó. 2 mais 2, 4, não é igual a 3 mais 1, 4? Essa é a característica da diagonal principal, desculpa, secundária. Mas o principal é da diagonal principal, que o I é igual ao J, ok? Gente, agora a gente vai continuar tipos de matrizes, na página 10, ó. Matriz triangular superior. Olha só, todos esses tipos de matrizes são de matrizes quadradas, em que M igual ao N. Ou aqui, ó, 4 por 4, 3 por 3, 2 por 2, 3 por 3. Isso aqui tudo é para matriz quadrada. Quando vocês forem ler aí matriz triangular, vocês vão ver que na definição começa é uma matriz quadrada e aí explica o resto. O que que explica? Se eu tenho triangular superior, que todos os elementos abaixo da diagonal principal, lembra que essa é a diagonal principal, todos os elementos abaixo são zero, ó, forma um triângulo
triangular. E na apostila fala da triangular inferior. Aí todos os elementos aqui acima são iguais a zero. Pode ver, tá embaixo desse exemplo aqui, ok? Isso é a matriz triangular. Então, que acima ou abaixo da diagonal principal, todos os elementos são zero. Matriz diagonal também é uma matriz quadrada. Aqui está a nossa diagonal principal, em que I igual a J. E agora, todos os elementos acima e abaixo da diagonal principal são zero. Aqui é abaixo ou acima. Aqui é abaixo e acima. Essa é a diferença, ok? E ainda a matriz identidade. Essa matriz é tão importante que a gente até representa ela pela letra inicial da palavra, I. I2 porque é de ordem 2, I3 porque é de ordem 3. A matriz identidade, ela é uma matriz diagonal, porque olha só, todos os elementos fora da diagonal principal são nulos. Só que além disso, todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Olha aqui também, ó. Então eu posso dizer que a matriz identidade é uma matriz diagonal, porque todos os elementos fora da diagonal principal são nulos, porém, para ser identidade, todos os elementos da diagonal principal precisam ser iguais a 1. Matriz nula, pessoal, seguindo os tipos de matrizes. Ó, meio até sem sentido eu explicar, não tem muito que explicar. Matriz nula, todos os elementos são nulos, são zero. Então essa aqui é uma matriz nula de ordem 3 por 2, ó, 3 linhas, 2 colunas. Matriz oposta. Se eu tiver uma matriz B, a sua oposta será representada por menos B. E o que vocês farão? Gente, basta trocar o sinal. Se aqui o elemento era 5, menos 5. Se era menos 3, mais 3. 0 fica 0 e 7, menos 7. Isso então é a matriz oposta de uma matriz. Matriz transposta agora. Matriz transposta a gente vai representar, se eu tenho uma matriz K, a transposta dela é K elevada a T. Essa matriz a gente vai usar muito nas questões. O que eu faço nesse tipo de matriz? Eu troco ordenadamente linhas por colunas ou colunas por linhas. Ou seja, vocês viram que eu tenho esses elementos na primeira linha? Eu vou colocar na primeira coluna. E aí eu tenho estes elementos na segunda linha. Eu vou colocá-los na segunda... Desculpa, eu tenho esses elementos na segunda linha, vou colocá-los na segunda coluna. Essa é a matriz transposta. Eu troco linhas por colunas. Olha o que acontece com a ordem. A matriz K é 2 por 3. E quem é a transposta? Qual a ordem da matriz transposta de K? 3 por 2. Viram que trocou? Claro, porque eu troquei. 2 era linha, passou para coluna. 3 era coluna, passou para linha. É isso que acontece em matriz transposta. Eu troco ordenadamente linhas por colunas. Pessoal, e para fechar então, temos esse item aqui, ó, igualdade de matrizes, lá no finalzinho da página 11. Ó, se eu quero que uma matriz seja igual a outra, primeira coisa, para eu poder igualar duas matrizes, só se elas forem de mesma ordem. Podem ver que a matriz A é igual, é a mesma ordem, aliás, da matriz B. Que ordem é essa? 3 linhas e 2 colunas. Então, tanto A quanto B são de ordem 3 por 2. Esse problema está resolvido. E o que eu faço quando eu quero que a matriz A seja igual à matriz B? Ela precisa ter os elementos iguais da mesma posição. Lembra que a posição 11, posição 11. O elemento não é 1 e aqui 1, então é igual. Beleza, eu consegui que a matriz A seja igual à matriz B nesse aspecto. Agora aqui, ó, na posição 12, aqui eu não tenho 2 e aqui eu não tenho C. Sim, então já descobri quem é o C. O C é 2. Nessa questão é só o C que tem de incógnita. Depois, ó, 30 igual a 30, 11 igual a 11, 13 igual a 3, 21 igual a 21. Os elementos que estão na mesma posição são iguais.
Ah, prof, se não for? Bom, gente, se não for, as matrizes não são iguais. Eles precisam. Eu não posso ter um 11 aqui e um 15 aqui, que aí não serão iguais, ok? O que pode acontecer é você ter que achar mais incógnitas. Nas questões depois que vocês vão fazer, tem x, y, z, w, e aí você vai igualando. Ó, se aqui tivesse um x, eu diria que x é igual a 30, e assim por diante, ok? E para fechar os tipos de matrizes, a gente tem ainda a matriz simétrica e a antissimétrica. A matriz simétrica, pessoal, fala o seguinte, que a matriz é igual à sua transposta. Transposta a gente acabou de ver, né? O que é transposta? Quando eu troco ordenadamente linhas por colunas. Então, pega os elementos da primeira linha aqui, ó. 702. Se eu for colocar na primeira coluna, tá vendo que é o 702, gente? Pega os elementos da segunda linha, 015. Se eu for colocar na segunda coluna, já não tenho 015. Pega os elementos da terceira linha, 2512. Está vendo que na terceira coluna eu já tenho 2512? Quando isso acontecer, a matriz chama-se simétrica, ou seja, quando ela é igual à sua transposta, ok? E a antissimétrica, pessoal, muito parecido. Quando que eu tenho a matriz antissimétrica? Tá logo aí abaixo da simétrica na apostila, na página 12. Quando a sua matriz é igual à oposta da transposta. Lembra que menos B é a oposta? É só trocar os sinais. E a transposta, como já falamos aqui. Então, a antissimétrica é quando a matriz B é igual à oposta da transposta. Então, com isso, a gente viu todos os tipos de matrizes. Eu gostaria que vocês olhassem os exercícios resolvidos e fizessem todas as atividades. Podem fazer todas as atividades, tá? Todinhas. Tem que exercitar, isso é simples. Começa ali no finalzinho da página 13, 14 e 15. E das complementares, daqui a pouquinho eu tiro uma foto e coloco lá no grupo. E das complementares é para fazer da 1 a 6, lá no final da apostila, tá? É rápido de fazer isso, não é difícil e qualquer dúvida me perguntem. Joia? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.